Você sabe o que é a malformação de Chiari? Vem comigo que eu vou te explicar. A malformação de Chiari é uma doença rara que consiste na herniação. Na medicina, a herniação é tudo que sai do seu lugar e migra para outro. A herniação da tonsila cerebelar através do forame magno. Então esse aqui é o cérebro, aqui é o final do cérebro, onde a gente tem estruturas muito importantes, dentre elas o cerebelo e o tronco cerebral, e aqui é o canal da medula cervical. Essa é a medula cervical, e aqui a gente tem a comunicação entre o cérebro e o resto do nosso corpo. Então a malformação de Chiari é quando essa tonsila ela migra em direção a esse canal. A gente chama que a tonsila engasga, né? E ela começa a comprimir estruturas aqui da transição crânio-cervical. A malformação de Chiari tem suas causas na genética. Então, o paciente que tem essa doença, ele já começa a desenvolver as manifestações ainda na vida intrauterina, no desenvolvimento embrionário. E muitas vezes, esse paciente passa a maior parte da vida sem apresentar sintomas, porque essa doença é uma doença progressiva, apesar de assintomática no início da vida. Então, os primeiros sintomas vão começar a aparecer, em geral, no paciente adulto jovem. Infelizmente, esses sintomas são muito inespecíficos. Então, com a progressão da doença, esses sintomas vão ficar mais característicos dessa doença, vão levar o paciente a procurar auxílio médico, e aí nesse auxílio médico vão ser solicitados exames e aí o diagnóstico pode ser feito. Nem todos os casos de malformação de Chiari serão cirúrgicos. Na verdade, muitos deles, talvez a maioria deles, não vão precisar de tratamento cirúrgico. E quais são os sintomas da malformação de Chiari? Infelizmente, os sintomas são muito inespecíficos. O primeiro sintoma, que aparece no paciente adulto jovem em geral, é uma cefaleia, uma dor de cabeça. Essa dor de cabeça pode ser uma dor de cabeça nucal, que é mais característica da doença, mas ela em algumas vezes pode ser uma dor de cabeça no crânio inteiro. Ela geralmente tem característica pulsátil, ela pulsa com o coração e ela piora com os movimentos da cabeça. Em alguns pacientes, esses movimentos da cabeça, além de piorar a dor de cabeça, eles podem experimentar um choque que corre na espinha e vai descendo até os pés. A gente chama isso de sinal de Lermite. Essa dor de cabeça pode piorar durante o sono. Muitos pacientes com Chiari também têm apneia do sono. Então a associação entre a apneia do sono e a malformação de Chiari pode dar nesses pacientes uma dor de cabeça que desperta ele durante a noite. Outros sintomas são sintomas associados à compressão dessas estruturas neurológicas mais baixas. Então essas estruturas estão relacionadas com o controle da deglutição, então o paciente pode ter disfagia, pode ter engasgos, pode ter dificuldade na articulação das palavras, que a gente chama de disartria, pela má coordenação da língua, do véu palatino, dos lábios, dessa musculatura. Alguns pacientes podem experimentar também alterações no controle dos movimentos dos olhos, então elas podem desenvolver nistagmos. São muitos sintomas, a gente não vai conseguir resumir todos, mas em geral, como eu falei, são sintomas inespecíficos que, após uma investigação detalhada, podem chegar à conclusão de que o paciente tem uma malformação de Chiari e que está gerando esses sintomas. A depender do caso, o paciente pode ser acompanhado clinicamente, mas em casos mais graves, ele pode precisar de uma descompressão cirúrgica. Então, quais são os exames que vão fechar o diagnóstico da malformação de Chiari? O principal exame é a ressonância do crânio, da coluna cervical ou da transição crânio-cervical. O achado característico é essa herniação da tonsila cerebelar, uma parte do cerebelo, abaixo do forame magno. Então, se a gente traça uma linha aqui, a gente percebe que essa estrutura do cerebelo, ela herniou e está comprimindo estruturas neurológicas dentro do canal vertebral cervical. E além dessa compressão, ela está desfazendo, obstruindo o fluxo de líquor entre o crânio e a coluna, determinando retenção
de líquido dentro da medula cervical, que a gente chama de siringomielia. Esse paciente é um paciente que foi submetido a uma descompressão, um tratamento cirúrgico para malformação de Chiari. E a cirurgia consiste justamente em a gente fazer uma descompressão nessa região posterior, na região de trás, entre o crânio e a coluna cervical, refazendo e restabelecendo o fluxo licórico e retornando a tonsila para o seu local original. Veja que nesse paciente, inclusive, a alteração de líquor, quando é desfeita, ela desfaz a siringomielia, que seria aquela retenção de líquor dentro da medula cervical. E aí, você já conhecia essa doença? Fala para mim aqui nos comentários.